Eu sou a Luísa. Oi, eu sou o Guilherme. Esse aqui é o nosso episódio piloto do nosso podcast sobre marketing, tecnologia e mais as besteiras que a gente gosta de falar. É isso aí. Então a ideia aqui é discutir os principais assuntos, né, da nossa área de marketing que a gente tem trabalhado e eventualmente trocar ideia com alguns convidados legais também, bacanas. Vamos ver o que acontece. E assim, seguindo essa linha de raciocínio, a gente pensou num episódio piloto, né? Porque afinal de contas a gente também tá decidindo o nome desse podcast, então se você tá ouvindo aí e ao longo desse episódio tiver alguma ideia brilhante do que poderia ser o nome desse podcast, a gente agradece, né? Com certeza. Então, temos algumas ideias aqui, mas nenhuma definitiva. Enfim. E aí a ideia é que a gente, nesse piloto, fale sobre absurdos do marketing digital, que a gente vê por aí, mas só que nem todo mundo tem coragem de apontar o dedo para esses absurdos, às vezes fica com vergonha. E a gente, como consultor, como professores, a gente já viu coisas bem esquisitas por aí, né? Enfim. Guilherme, o que você já viu de bizarro? O que você lembra, assim, de bate-pronto, de absurdo? Acho que a primeira coisa, assim, que a gente costuma ver por aí é essa ideia que o marketing digital é uma coisa completamente diferente do marketing chamado, vamos dizer, tradicional, né? Então, muita gente entende que o marketing digital é uma coisa só, porque da internet, das ferramentas. Mas, gente, se você estudar a essência do marketing, o marketing existe aí há mais de 100 anos, né? Trabalhado assim oficialmente, começou nos Estados Unidos lá e tal. A ideia, né, de se estudar o comportamento do consumidor, de você estudar formas de como trabalhar melhor a sua marca, né? Obviamente que o marketing, até hoje as pessoas ainda têm a ideia errada que o marketing é só fazer propaganda, né? Isso é bem errado, Então eu diria que é um dos primeiros absurdinhos assim, que ele pode falar nossa, o marketing digital é melhor que o marketing. Não tem como separar essas duas coisas. É claro que o digital foca nesses canais digitais, né, atuais aí da internet, que está aí com mais de 30 anos, 20, 30 anos a comercial, mas enfim, a ideia é de você não conseguir separar a essência do marketing, que de novo, que nem eu comentei, comportamento de consumo, né, como que você divulga seu produto, seu serviço, como é que você melhora a marca e assim por diante. Acho que em cima desse ponto eu concordo contigo, porque a gente começa a ver que as pessoas gostam de separar tradicional do digital, às vezes para cobrar mais caro pelo digital. Que agora é novo, é pintado de ouro, é bonito, e aí eu quero cobrar mais caro por isso. Quando na verdade é tudo marketing, é uma questão do que a gente está vendo onde esse consumidor tá, o que ele tá falando, o que ele precisa e como que a gente faz para chegar mais perto dele. E em cima disso, aí que a gente começa a ver outros absurdos, né? Então, uma vez que vamos assim, dado esse primeiro absurdo que o cara já separou que tradicional é uma coisa, digital é outra. Tudo bem, a gente tem alguns canais que facilitam um pouco essa lógica. Não, e só complementando, só para justamente pintando o digital como se fosse algo de novo, sendo que a internet, pelo menos no Brasil aí, comercial, existe desde 95. Você tem lá a Amazon, Google, desde os anos 2000, temos aí no mínimo 20 anos de estratégias sendo desenvolvidas, mas em 2020, né, na data que nós estamos gravando esse episódio, a coisa é tratada como, nossa, inovadora, o que é bem bizarro, de fato. E assim, eu até puxando um pouco esse lado, né, dessa história de pintar de ouro e tudo mais, a gente começa a ver essa divisão, etc. E aí as pessoas começam a entender que, já que existe essa divisão na cabeça da galera por aí, fica meio aquela história do, então tá bom, digital é só rede social. Sendo que o início, né, da história toda é, como você falou, Amazon, eBay, uma coisa muito mais varejo do que propriamente relacionamento. Né? Então, enfim, só falando algumas plataformas, né? Com certeza, se a gente olhar assim, dentro dessa... Ok, não é tão nova, mas né, não é tão antiga também, vamos dizer assim, tá no meio termo. A internet, se a gente olhar o todo dela, do uso comercial, da web, né, melhor dizendo, você tem o e-commerce ainda como principal força, né? E-commerce e notícias e sites de conteúdo, né? Então, a produção de conteúdo, a internet, principalmente, é a produção de conteúdo, jornais, revistas, né? Uhum. E olha, a internet não tem
as limitações do meio impresso, né? Ou limitações de horário da televisão, do rádio, por exemplo. Então vamos fazer conteúdo de monte, né? Eu diria que essa é uma das outras coisas estranhas aí, bizarras e inusitadas que a gente vê, não é? Não, eu até tinha anotado aqui um outro ponto pra comentar, né? Então, que nem eu falei esse negócio, então é só rede social, marketing digital? E se é só rede social ou é só blog, né? Abrindo aí a produção de conteúdo, indo nessa linha do que você falou sobre produzir loucamente conteúdo, é o fato da galera produzir conteúdo sem objetivo, claro, né? Então, uma vez que você não tem objetivo, tudo vale, né? Então, eu já vi, assim, alguns absurdos não era cliente nem nada, eu tava só montando uns cases e coisa do tipo pra aula, mas uma empresa que era de móveis de escritório e no blog deles, de repente, tinha lá receita de bolo de caneca. Não faz sentido nenhum. Porque as pessoas assim, eu tenho um site, e agora? Primeiro cria um site sem objetivo. Depois, então agora eu preciso encher o meu site de coisas, né? Vamos colocar conteúdos, que legal. Soca conteúdo aí. Dependendo da tua área, lógico que há bons exemplos de marketing de conteúdo. Depois, num outro episódio, a gente pode falar só sobre isso, mas até para empresas, situações B2B, por exemplo, né? Empresa que está se comunicando com outras empresas, não diretamente com o consumidor. Mas não é por isso que você vai ter que encher linguiça ou encher o teu site um monte de noticiazinhas que todo mundo tem, né? Então, para que conteúdo? Se a gente pegar a analogia que nem eu acabei de falar, dos meios impressos tradicionais, vamos usar isso como exemplo. Isso acontecia sempre, não quer dizer que toda revista e jornal que era feita tinha um bom propósito, né? Não, claro, até porque, enfim, né, a gente sabe que tem valores notícia, tudo isso. Aliás, a gente esqueceu de comentar no começo, nós dois somos jornalistas, se você não sabia isso sobre a gente, tá lá no LinkedIn, olha lá nas redes sociais, tá bom? Mas, então temos carta branca para falar mal. Né? Isso. Tem um papel ali que diz que a gente é jornalista e podemos falar a respeito. Se você quer falar bem, tudo bem. Se você quer falar mal, vem com a gente. Mas, enfim, a questão é que os jornais e revistas já vinham numa linha e eles vamos agradar o público, não só agradar, mas falar do que o público precisa ouvir, né? Mas como, de novo, você não tinha, né, as ferramentas para medir fora pesquisas, que também é algo que é fundamental hoje, as pessoas esquecem pesquisa de opinião, né? Mas os jornais, um exemplo, sempre tentaram agradar todo mundo, né? Vamos fazer um pacote fechado de conteúdo que você tenha lá, esportes, cultura, política, etc. Agora, se a gente voltasse aqui para a ideia do digital, vamos dizer que esses jornais às vezes faziam uma edição absurdamente gigante. Assim, né? 10 quilos de jornal. Né? As pessoas iam ler isso, tem necessidade disso? Para que fazer isso? O que a gente ganha com isso? Né? Então no digital não é só porque você não tem limite de espaço, teoricamente, que você tem que sair fazendo um monte de coisa. Tá, mas para que a gente está fazendo isso? Para quem, principalmente, né? Sim, e até pegando essa ideia, né, novamente o objetivo e tudo mais, a gente começa a ver que desde sempre, né, pegando até esse parâmetro, essa comparação com os jornais, etc., desde sempre a gente vê que a gente acaba empurrando o conteúdo para as pessoas sem saber o que elas querem. Então eu tô pressupondo que o cara quer saber essa notícia específica e tudo mais. E aí vem aquela questão do agenda setting, que todo mundo tá falando sobre os mesmos assuntos. Então, desafio você, querido ouvinte deste podcast ainda sem nome, a procurar no Google, enquanto você tá ouvindo aí a gente, vê lá. Procura Tendências Marketing Digital 2020. Procura depois Tendências Marketing Digital 2019, 2018 e assim vai. Chegou novembro, a galera já tá se quebrando, pegando os posts do ano passado, dando aquela repaginada, etc. Isso eu falei de marketing digital, mas serve pra qualquer área. Data, né? Mudando a data, falando que o vídeo é a bola da vez, falando que o áudio é a bola da vez. Tá bom, pode até ser. A gente tá aqui gravando esse podcast, né? Tem algum motivo, mas a gente ouve podcast já tem mais tempo do que a gente gostaria de revelar. Mas a questão é a gente realmente não para eu coloco aí, né, todo mundo no balaio, pra começar a entender o que esse cara quer e se de fato faz sentido você falar o que todo mundo tá falando, ou se você vai ser mais um gritando tendências da sua área para 2020. Será que isso é relevante? Claro que sim, essas ondas de comportamento e
e hábitos, né, com base em alguns dispositivos novos que nós temos, as coisas nem sempre são tão fáceis de serem previstas. Às vezes você prevê, nossa, agora os fabricantes de televisão estão apostando tudo no conteúdo 3D lá. O James Cameron fez o Avatar em 3D, o cinema 3D vai voltar com tudo, as TVs também, vamos produzir conteúdo em 3D. Daqui a pouco você está vendo coisa 3D no YouTube, marcas fazendo coisas 3D, e não pegou, né? Vendendo TV Zona com aquele óculos 3D, tinha uma Samsung até, né? Com isso a função. Tem vários, né? Então, enfim, mas ou no caso do podcast, que a gente está estreando aqui hoje, a ideia também, você tinha lá um podcast, o nome, né, do iPod lá da Apple, 2003, 2004, que surgiu ali, acho que até antes um pouquinho, né? E você tinha que baixar um arquivo e ouvir. Então isso, até que ponto era um nicho, né? Que as pessoas... Lógico que depois você começou a ter MP3, as pessoas podiam, era baratinho. Agora nós estamos em 2020, quase ninguém mais usa um tocador de música de portátil, exclusivo dispositivo. para isso, né? Então, Mas a ideia do áudio, né, um assunto sendo comentado aí, tomou força de volta via streaming. Agora nos carros é mais fácil jogar o áudio ali para você ouvir no carro, ou até mesmo no celular, no ônibus, né, na vida, lavando a louça. Então é uma tendência que, tal qual a moda, né, da roupa, acabou voltando aí. Mas, enfim, como é que você planeja algo nesse tipo? Lógico que a gente não pode sempre prever o futuro, os comportamentos, mas diria que independente disso, uma das bizarrices aí, dessas coisas absurdas que a gente vê no marketing também, é justamente a falta de planejamento, né? Ah, sim. Eu até lembro, isso eu comentei na minha palestra faz tempo já lá no RD Summit, lá em 2016, que a galera acaba focando só nessa execução e é o que eu chamo de modo bumba meu boi, né? Que você vai, seja o que Deus quiser, e aí não sabe o que deu errado. Ai, meu Deus, deu errado por quê? Porque você não planejou, porque você não sabia pra onde você estava indo, etc. Mas tem um dado que, na época eu levantei, eu até tenho que dar uma olhada de novo, mas na época a gente tinha lá aproximadamente 28% das empresas brasileiras tinham algum tipo de documentação de planejamento de marketing digital. Se você já foi meu aluno, com certeza você já me ouviu falar sobre isso e é bem grave isso, né? Então vamos arredondar, em torno de 30% das empresas faz algum tipo de planejamento, o que leva ao ponto que 70% não tem esse planejamento documentado. Faz isso na louca, né? E aí tem todos os problemas que a gente sabe que acabam acontecendo. E as pessoas podem argumentar, não, mas também se a gente só ficar planejando, a gente não faz nada. Mas eu vou te dizer que eu não lembro a última vez que eu vi alguém, nossa, essa empresa só planeja, não faz nada. Exatamente. Então tem isso. E outra coisa, o pessoal também, não, a internet tudo muda muito rápido. Então não dá tempo de planejar. Não dá tempo, meu Deus. Ótimo você isso. não pode parar uma semana ou um mês para planejar o resto do teu ano. Gente, você não só pode como deve, né? O que acaba acontecendo, e daí você, vamos fazer, ou ver a modinha da vez, da semana, a pessoa vai lá, um gestor, ou alguém vai num evento de marketing, ou vê um webinar, nossa, o fulano, que às vezes você nem sabe quem é o fulano, falou que isso é tendência, logo, né? Ou uma marca lá do interior dos Estados Unidos, algum lugar nada a ver com a tua realidade. Mas se é americano é legal. Isso. Fez lá uma coisa inusitada, então vamos copiar. E é o problema, né? Você fica olhando a grama do vizinho, sempre mais verde que a tua, e esquece de fazer o feijão com arroz, né? Em casa, vamos fazer a coisinha básica direitinho, planejando isso, né? Porque às vezes mesmo o básico, que parece simples, se você não planejar, obviamente que pode ter problemas. Sim. Né? Eu diria que isso também, como a gente falou, vai no evento, vai nesses lugares, é mais um da nossa listinha aqui de itens absurdos, né? Que é dizer qual seria, né? Não, vamos sem grandes spoilers, já que eu que anotei esse item, ele é meu. Gurus e seus livros milagrosos, né? Então a questão também não é só o planejamento. Tá bom, uma vez que você entendeu o planejamento, você precisa estruturar esse planejamento de algum jeito. E muitas vezes a gente não tem essa noção, porque várias vezes você vê pessoas que estão trabalhando na área de marketing, mas elas não têm uma formação formal em marketing. Não significa que se você não tem um diploma de marketing, você não pode trabalhar nisso. Não é isso que eu tô falando. Mas não tem uma cultura para isso, ou tá chegando agora. São pessoas que têm um nível ainda muito júnior, né?
Mas aí você começa a ver que por causa disso... e não é só para os júniors, tá? Os Sandys também... Opa, seniors. Piada sem graça. Vai ter muito aqui. Essas pessoas também... Quem é sênior também acaba... sênior eu quero dizer assim, posições de liderança. Gestores que estão fazendo um pouco dessa transição, eles vêm de uma área ainda tradicional e eles... acabam caindo na conversa desses caras aí, que mais pra frente, eu acho que depois que a gente tomar mais coragem aqui nesse podcast, a gente pode dar nome aos bois, não sei, essa é uma coisa que a gente vai pensar. Mas que esses caras por aí acabam falando um monte de asneira, ou coisas, aliás, super simplificando coisas que não são tão simples, do tipo, vamos fazer uma análise SWOT, ou se você prefere em português, uma análise fofa. Uma SWOT, minha gente, você não mata ela numa semana. Você não mata ela numa tarde. SWOT é o básico do planejamento estratégico de uma empresa. Então você precisa de pelo menos aí algumas entrevistas, alguma análise, algum tempo ali analisando isso para saber se de fato aquilo é uma fraqueza, aquilo é uma ameaça. E não é só o teu achismo, você sentar ali e achar, não, eu acho que a minha fraqueza aqui é essa. Ou então é legal quando você pega uma SWOT e vê o campo da fraqueza vazio, assim, tipo, nós não temos fraquezas. Não temos, somos perfeitos. É aquela entrevista de emprego, né? Qual que é o seu maior defeito? Perfeccionismo. Eu sou perfeccionista. Isso. Mas, assim, essa ideia do que eu falo dos gurus e seus milagres assim, vai muito na linha também do não só o cara super simplificar uma coisa que não é tão simples assim. Não tô dizendo que a SWOT é a coisa mais difícil do mundo, tá, gente? A questão é a gente saber fazer direitinho. Não é que todos, né? Claro que a gente tá generalizando que não deveríamos. Não deveria, né? E muitos desses não é que sejam picaretas, né? É que, de novo, pega uma ideia, a pessoa pode ter tido sucesso no que ela fez, na área que ela veio, de repente montou uma empresa lá e para essa situação deu certo. Uhum. A questão é tentar empacotar isso, né? E as pessoas, infelizmente, compram essa ideia, gostam disso, uhum. o que até prejudica, às vezes, o nosso trabalho, porque o cliente, ou sei lá, a pessoa que está do outro lado de uma consultoria, por exemplo, ou até numa empresa, acaba se acostumando com a ideia que existe uma fórmula mágica e fácil para tudo. Mas sabe, também tem um outro ponto, né? Se você começa a estudar um pouco a fórmula mágica, as coisas que os gurus fazem, você entende que tem muito planejamento por trás disso também. Os caras não são loucos, eles não vão botar milhões de dinheiros em cima de um negócio que ele vai, sei lá, bota o dedão na boca e vê o vento lá no cuspe e é isso. Então, os bons, vamos dizer assim, né? Tem exemplos, sei lá, lembrando agora da moda dos canvas, né? Dos quadros. Sim. Que, ok, algumas pessoas não gostam, ficou um pouco meio que usado até demais por aí, mas a ideia inicial desse tipo de metodologia, obviamente, teve todo um estudo por trás, né? Para tentar destilar ali a essência do que está sendo passado para realmente simplificar, porque, de fato, simplificar o marketing é uma coisa que a gente até gostaria de tentar fazer, acho que até essa conversa aqui é para isso. A ideia é essa, né? Para que, de fato, você consiga... como é que a gente consegue passar alguns conceitos importantes de marketing sem que a pessoa tenha estudado 5, 10 anos isso aí? Lógico que na maioria dos casos não é viável, né? Então, essas fórmulas, essas metodologias, muitas vêm para ajudar, só que aí cabe o discernimento de separar o que realmente é algo útil e bem planejado do que uma conversinha fiada de um cara que está tentando te vender um troço só para ganhar dinheiro por benefício próprio. Não, mas assim, até eu entendo um pouco toda a ideia de você ter esses produtos, essas metodologias, esses sistemas, enfim, o nome que você quiser dar. Mas né, eu vejo assim um pouco, claro, é um pouco da copy, do negócio como o cara vende, etc. Que quem tá vendo, quem tá sendo impactado por aquela mídia, acaba vendo só a superfície, que nem eu tava falando mais cedo. A galera tende a achar que o trabalho de marketing digital é só rede social. E, fica no Facebook o dia inteiro. Fico sim. Pode ver lá. Mas a questão é como quem está do outro lado, né, o nosso receptor, como que ele está recebendo essa mensagem. Então, se ele está recebendo, está decodificando isso numa vibe de
putz, então é só eu fazer esses posts igual o fulano fez e vai dar certo, a gente volta naquela história que você estava falando lá da tática, da execução. Porque ele não vê o planejamento que o cara fez. Não fica fato, aparente isso, né? De fato, às vezes a pessoa que está, né, o espectador lá, a pessoa que está recebendo a mensagem do tal guru, o guru pode até ter uma coisa boa e a pessoa do outro lado interpretou errado, né? Sim. Não soube interpretar e achou que super simplificou uma coisa que, ok, foi simplificada às vezes, mas a ideia ali ainda tem muito planejamento por trás, né? Que a gente cai, digamos, na nossa lista aqui no próximo item, que seria justamente o pessoal cair muito, ou ir muito atrás desses termos modinha, né? Desses hypes, assim. Então, o hype é um hype. O hype é um hype, né? Então, você pegar coisas que já existiam antes, claro que se você conseguir juntar algumas coisas de marketing de uma maneira inteligente, inovadora, que legal, nossa, dar um nome novo para vender, faz parte do próprio jogo de marketing. Você está fazendo marketing do marketing. É a regra do jogo. Mas o problema é que, de novo, as pessoas interpretam isso de uma maneira, às vezes, incorreta, ou desvirtuam o sentido original. Né? Então você vê lá pessoal falando de inbound marketing, que está na moda, ok? A essência do negócio, a fórmula ali, funciona, tem toda uma estratégia por trás. Agora, as pessoas de fato entenderam o que é o inbound marketing, o que o inbound marketing se propõe a fazer, né? Qual que seria o objetivo de uma estratégia dessa? Ou, por exemplo, growth, né? A palavrinha aí que é difícil falar para quem não é nativo, mas as pessoas, o que o growth hacking, que também já é um hype do hype, se propõe a fazer, né? E então, tem a diferenciação do growth hacking e do growth marketing ainda, né? Pois então assim, começa em nuances, começa tipo, ficar discutindo gêneros musicais. Esse aqui é post-punk, isso aqui é um punk modernista, esse aqui é um sertanejo universitário. Esse é sofrência. Você começa, existe como classificar tudo, mas de novo, cuidado, aí volta no que a gente começou falando, né? Porque se você esquecer do básico, do marketing, essência do marketing feijão com arroz, sei lá como é que ele queira chamar isso, e cair marketing muito raiz, nessas, né? Pintar de ouro, o marketing raiz. Eu quero uma coisa sempre nova, diferente da modinha, você acaba se distraindo, perdendo um pouco o teu rumo do que de fato às vezes é o que mais precisa ser feito, né? Então, até mesmo o que o pessoal acha, né, tanto dos termos hype quanto essa modinha às vezes implica em ferramentas, né? Sim. Então, o próprio inbound marketing, né, por exemplo, surgiu a partir da estratégia da HubSpot, né? O termo inbound, ele acaba se popularizando por causa disso, né? Com o Brian Halligan lá e os sócios dele, eles resolvem pegar uma tática de marketing que é justamente usar os teus canais internos para fazer, alcançar o teu público lá, a tua definição de personas, etc. Saber quem é esse público, produzir conteúdo para essa galera, né, usar os canais que você tem sem precisar necessariamente comprar mídia em canais tradicionais. Ele chamou isso de inbound marketing, envelopou e desenvolveu um sistema em cima disso, que é o HubSpot. E aí a gente começa a ver as derivações disso. Então a gente tem aqui Brasil, RD Station, a gente tem outras ferramentas que nem Sharp Spring, tem o próprio Mautic, que é software livre, tem infinitas ferramentas de automação aí. A questão é, você pode fazer inbound marketing sem ter necessariamente essas ferramentas. Você precisa usar o conteúdo que você tem para transformar essa audiência em alguma coisa que vire cliente lá no final. É o que eu costumo dizer, né? Quando a gente fala em inbound marketing, a gente está falando em usar conteúdo para transformar a audiência em cliente. É o braço de vendas do marketing de conteúdo. Eu gosto de colocar dessa forma. E aí, assim, o que acontece muito é a galera chegar num evento de marketing, seja lá qual for a ferramenta que esteja patrocinando no stand, enfim, e o cara chega para você, o vendedorzão lá, nada contra, porque vendedores são eles que movem, né, o cara que no final das contas traz o dinheiro para dentro de casa, apesar da gente entregar leads maravilhosas para eles, e eles vão lá e só fecham. Né, vendedores, a gente ama vocês também. Mas a questão é, o cara, ele tem que vender o peixe dele, a ferramenta dele, e ele fala, olha, essa ferramenta aqui que eu tenho vai automatizar todo o teu processo. E eu já vi aluno meu chegando, então o meu chefe contratou essa ferramenta X aqui, e eles disseram que o conteúdo ia se produzir sozinho, os e-mails iam se mandar sozinhos e os clientes iam aparecer magicamente.
resultado, não aconteceu nada disso. Então, é complicado, as ferramentas, claro que há ferramentas piores e ferramentas melhores, mas ferramentas são instrumentos para ajudar, né, a Exato. organizar a sua estratégia, ou ajudar o analista, seja lá quem for, a conseguir, né, organizar melhor essas ideias, essas coisas. Então, um exemplo lá também, SEO, que eu já trabalhei muito. Pega lá, pessoal, vamos contratar um SEMrush, ou pergunta, nossa, que ferramenta que você usa? Geralmente é as que o Google fornece de graça lá, nem sempre você precisa contratar algo caro, né? Ainda mais, de novo, voltando para o nosso PF, querido, lá, feijão com arroz. Se for fazer uma estratégia que às vezes está tão do zero que você precisa começar pelo básico, não adianta contratar algo caro, né? O CRM da tua empresa, por exemplo, você quer, não, vamos fazer toda uma estratégia para conhecer nosso público-alvo, precisamos de um CRM caríssimo, né, da Oracle, sei lá de quem. Gente, calma, primeiro, vocês estão captando as informações corretamente, vocês estão organizando isso corretamente, os processos da tua empresa, né, estão corretos, você sabe se tem alguma lacuna, algum buraco aí, para não falar gap, na tua estratégia aí. Que às vezes é isso, você pode ter uma ferramenta que te ajudaria muito, mas você emperra na falta de processos internos, os setores não se comunicam, né? Sim. Então, não conhecer o público, nesse exemplo do CRM, também diria que em 100 anos de marketing, independência digital não, continua sendo um dos absurdos que a gente vê. A pessoa faz uma coisa, às vezes até uma estratégia que é ok, mas não sabe para quem está vendendo. Assim, a falta de segmentação, isso é bem grave. Porque você começa a ver o cara dizendo, não, eu vendo pra todo mundo. Parabéns, meu querido, você vende pra ninguém. O velho público AB, 18 a 45. Isso. Não, e o mais doido, assim, é que o cara não para pra pensar que ele tem um público fiel e ele acaba querendo empurrar o produto dele pra todo mundo na base da gritaria e do desconto, sendo que essas pessoas não estão prestando atenção nele. Então até, tudo bem, é frasezinha, é clichê que a gente ouve em palestra e tal, mas a gente tá no. Se for para criar algum critério de demarcação aqui do que é a grande diferença do digital pro resto, eu diria que é a gente começar a entender que não dá mais para ficar interrompendo as pessoas a todo momento. E se você tá interrompendo, se precisou interromper, traga algo útil, né? Não seja aquela gritaria do eu faço mais barato, o concorrente é ruim, é feio, chato, fedido, eu sou legal. Tem tanta. O mercado está tão pulverizado, nós temos tantas opções de conteúdo, né? O streaming, ou seja, nem a TV a cabo mais, que as pessoas ainda assinam tudo, mas cada um está assinando um pacotinho aqui e ali, a TV aberta também está pulverizada. Quer dizer, os sites que na prática são infinitos, né? Você tem infinitos conteúdos que nenhum ser humano conseguiria ler todos enquanto vivesse. Mas enfim, então você não saber. Como é que você determina um público? Guilherme, você está falando que está todo mundo tão pulverizado, então cada um é tudo completamente diferente. Sim, por um lado, as pessoas têm suas preferências, mas alguns padrões de comportamento a gente consegue identificar, né? De novo, isso é uma das essências do marketing, de você conhecer qual que é o comportamento do consumidor. Mas hoje em dia todo mundo está no celular. Ok, isso mudou um pouquinho, mas a essência da jornada de consumo. Exatamente. De você, se pulverizou um pouquinho a busca por informação. Vou comprar, sei lá, uma impressora nova ou uma coisa, vou comprar um carro novo, vou trocar de carro. Qual que é o tempo de consideração de consumo, né? Tem todos esses aspectos. Você vê aí o Google, outras empresas batendo muito nessa tecla aí dos emotes, dos micromomentos, né? Que as pessoas, obviamente, o que você tinha ano passado, que era só o boca a boca, ou uma revista de segmento, ou jornal, hoje você tem muito mais acesso a diversos conteúdos, né? Agora, você continuar no achismo em relação ao teu público, eu acho que ele é assim, não entender, e isso envolve não só ferramentinhas que nós falamos, mas olha os teus dados internos, ou melhor, vá conversar com o teu cliente, pergunta, né? A galera quer saber quem é o cliente, mas não quer conversar com ele. Eu acho isso muito massa, assim, porque você quer o quê? Que imprima aqui um relatório maravilhoso que chega no Zap pra você, num áudio te explicando quem é teu cliente. Aliás, você pode pedir um áudio, sabe pra quem? Pro teu cliente. Fala com ele, né? Porque não tem pessoa melhor pra te explicar essas coisas do que a pessoa que compra de você. Então, estratégia por preço. Isso sempre foi criticado no marketing, né? Porque o preço
de volta, o preço é uma coisa, o valor é outra. Então o preço é muito Exatamente. relativo. E mesmo para a pessoa, digamos, é um consumidor com menos poder aquisitivo, então, digamos, você economizou R$ 50. Legal, que bom, cinquentão. Mas Uhum. assim, o quanto que dependendo da dor do cliente, dependendo da necessidade desse cliente, o cinquentão, tá, eu vou pagar cinquentão para não me incomodar, por exemplo, se for um Ou se serviço. o cara for tipo o Július do Todo Mundo Odeia o Chris, se eu não comprar nada, o desconto é maior, Isso. né? Né? Então, para algumas pessoas, o critério de decisão pode ser justamente o preço, ok? Pode ser que ela não tenha condições de adquirir aquele produto ou serviço nesse momento, mas para outras, não, o preço é o menor dos problemas. Eu quero que você resolva justamente o que está me incomodando, o que eu preciso resolver, e não, se isso custar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não é o fim do mundo, né? Sim. E Então, conhecer o público-alvo e essa segmentação no Brasil, a gente tem muitos agora, classe A, B, C. Ah, eu sou classe A, daí a pessoa vai ver lá. Não, na verdade, essa faixa salarial que você está comentando seria faixa C ou D. uhum. Né? Então a pessoa não conhece nem os próprios critérios do IBGE, esse tipo de coisa. É que a gente sempre é lindo e cheiroso, né? Minha mãe Isso, falou que eu sou linda, então eu acredito. é verdade. Não, mas voltando um pouco naquele ponto do planejamento. O passo número 1 do planejamento é saber quem é a tua persona, saber e a tua persona determina teu objetivo. Então é basicamente alcançar aquele público, falar o que ele precisa ouvir, o que ele ainda não sabe sobre você. Tem aquele case famosíssimo. Se você não conhece, pelo amor de Deus, não me conta isso e vai ler. Que é o do. Finge que você já sabia. Que é o do Marcus Sheridan, né? Das piscinas, do River Pool and Spas. Eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem olhar também. Que o cara, basicamente, ele aproveitou todas as conversas que ele teve com os clientes dele nas reuniões que ele tinha para decidir a piscina da galera. E aí, quando ele teve o momento de crise dele, ele passou a responder essas dúvidas em forma de artigo de blog. Ah, Luiz, então quer dizer que o blog resolve a vida das pessoas. Não necessariamente. Ele mesmo fala lá, né, que o que salvou o negócio dele foi ele entender hábitos de compra desse usuário, intenção do usuário, né, que é a base do SEO, né? Então não é SEO, minha gente, não é você ficar enfiando palavra-chave em artigo à torta e à direito, é entender a intenção, né? Enfim, Guilherme pode Sim, falar até melhor não, que com eu. certeza. Então, de novo, você entender o comportamento desses clientes, que diferentes segmentos, diferentes perfis vão ter comportamentos diferentes. Para né, um talvez leve mais tempo para decidir e a decisão implica em ter mais informações, por exemplo, quero comparar coisas diferentes, né? Ou para outros, não, isso aqui realmente tem muitas funcionalidades, é complexo, mas eu só preciso desse pedacinho aqui para resolver meu problema. Então você vai ter diversas situações. Então, de novo, ainda é bizarro, é um absurdo, já que é o tema do podcast, Uhum. você fazer um produto, e às vezes você tem produtos ou serviços ótimos, nossa, que legal, como ninguém pensou nisso antes. Mas daí ninguém quer comprar, na verdade, porque é legal, é uma coisa inusitada, mas ninguém quer estar necessariamente morrendo de vontade de ter aquele produto ou serviço. Uhum. Não, meu pai, continue. Não, então, assim, esses assuntos que a gente mencionou agora aí de absurdo, certamente cada um deles rende um podcast ou mais Dá pra fazer uma dedicado série. Uhum. a cada desses assuntos, né? Então, claro que hoje é o nosso episódio piloto, vamos tentar ser breves aí, mas A e gente tem até duas mesmo a perguntas. gente, oi? Tem duas Temos perguntas. perguntas, ó, que beleza. Uhum. Então vamos às perguntas antes, né? E que assim, as perguntas elas também vêm na vibe do absurdo. Né, a galera. Duas perguntas e a gente espera ter mais pra frente, mas enfim, eu avisei meio em cima da hora também. São duas perguntas que tem a ver com aquele absurdo de que toda vida alguém tenta matar algum canal. Então teve lá no LinkedIn o Ricardo Nakarato do Ponto Mais estava perguntando se o SEO morreu. O SEO Que morre todo ano, né? desde Igual o rock and 2009, roll. ele até colocou no comentário dele que desde 2009 estão tentando matar o SEO. Pra mim ele é tipo um Highlander, assim. Um Highlander, um Lázaro, né? É Ressuscita tipo, sempre, a Fênix. exatamente. Enfim, Morreu? que, assim, o SEO, a moda antiga, o SEO, Moleque? aquele malandro, maroto, né? Picareta, Uhum. vamos manipular, Black O Hat, Black chapéu Hat? preto. Sim, esse, Uhum. se não morreu por completo, que o Google está tentando acabar com essas práticas danadinhas aí,
danadinhos. Ele certamente, né, está em decadência, moribundo. Porque, de novo, o que o Google tenta pregar, é lógico que o Google não dá para levar a ferro e fogo tudo que os caras falam, que tem seus propósitos lá obscuros e querem ganhar dinheiro, mas enfim. A ideia, justamente, que eles tentam pregar é mais voltada para o comportamento dos usuários do Google, né? Então, como é que o Google pode servir resultados que sejam mais relevantes de acordo com a intenção dos usuários, né? E isso às vezes implica até em exibir informações diretamente no resultado do Google, diminuindo os cliques para os sites, né? Mas enfim, então o velho de vamos encher de palavra-chave, tentar fazer malandragem, link building, isso realmente está mais difícil, tá quase morto, né? Funciona algumas coisas? Sim, funciona, mas tentar voltar para que, se você tem uma página boa, um conteúdo bom, claro que isso não se divulga sozinho, mas se você tem um serviço, principalmente um serviço e um produto bom, né? Não adianta fazer um SEO maravilhoso para um produto horrível. Aí fica difícil. E né? também, não vou dar nomes, mas já atendi grandes clientes que tinham um produto que simplesmente, cara, não tem muito o que fazer, as pessoas não querem ter o produto. Né? Você não pode até perguntou pro cara primeiro, a pessoa chega no teu site, olha e vai embora. Tipo, valeu, obrigado, não quero. Não dá, né? Tem um certo ponto que não faz milagre, né? Então assim, se SEO, né, claro que não sei se é o caso de todo mundo, mas enfim, aproveitando a pergunta do Ricardo, se SEO pra você era sinônimo de malandragem, enfiar um monte de palavra-chave nada a ver no texto, sim, esse SEO então morreu, porque, né, agora tá saindo o BERT aí, a atualização do BERT, B-E-R-T, né, a atualização do algoritmo do Google cada vez mais está mais focado para a intenção do usuário que qualquer outra coisa. O BERT é até uma coisa meio à parte de inteligência artificial, né, bem direto no algoritmo, mas enfim, o Google tenta se cercar de compreensão, seja para os seus fins benéficos ou não, mas enfim, Skynet, de tentar justamente como é que você ensina uma máquina, ou milhões de máquinas no caso lá, a interpretar corretamente o contexto natural da linguagem, né? É uma coisa super complexa, certamente eu não tenho tanta capacidade para discutir isso a fundo, mas a ideia deles é justamente essa. Então, obrigado, Ricardo, pela boa pergunta. Esse também, de novo, é um assunto que renderia outro podcast sozinho. Teremos um podcast de SEO, o Highlander do marketing digital. Anotem. E a outra pergunta da Ana Paula Miranda. Oi, Ana, da MCITS. O e-mail marketing é ultrapassado? Diríamos que não, né? Não é. Tem, assim, todos os canais, toda pergunta que a gente recebe sobre marketing digital, a resposta é um grande depende, né? Depende. É um grande depende. A vida é um grande depende. Mas a questão do marketing, do e-mail marketing, é a gente conseguir entender, poxa, esse meu público abre e-mail? Eu vou mandar e-mail para geração Z? Não, a galera não abre. Né? Assim, é como se falar que o desktop, né, o computador de mesa, morreu. Não morreu. Ok, você pode talvez não ter a torre lá, só mais os gamers usem a torre, sei lá, vamos dizer assim. Gamers, você que joga joguinho. Né? Pessoas que gostam de jogar. Mas assim, mesmo que você tenha um notebook plantado em cima da tua escrivaninha. O hábito, até vi um gráfico esse tempo falando que o desktop estagnou, enquanto o celular cresce, mas não é pelo celular cresce que o desktop está morrendo. Ele estagnou, por quê? Porque a gente sabe que o comportamento das pessoas, claro que as pessoas não vão mais a lan houses, né, como antigamente. Opa. Mas nas empresas, as pessoas continuam acessando via desktop. Exato. E até é engraçado, porque às vezes você vai desenvolver um site, não, agora tudo é o mobile first, tudo celular, o Google pelo celular, não sei o quê. Mas você vai desenvolver o site, as empresas estão desenvolvendo lá, tá no desktop. O cara até esquece de ver a versão para celular. Então o e-mail é a mesma coisa. Claro que antigamente usava-se principalmente o e-mail, né? O web era um site meio sem vergonha, navegador ruim. Cheio de GIF. E tinha web e tinha o e-mail, né? Depois vieram aí os ICQ da vida, outras coisinhas. Chat wall. Exato. Mas o e-mail que a gente usa tanto quanto antigamente, talvez não. Mas assim, no mundo corporativo é grande, lógico que a gente não recebe lá promoções, mas às vezes uma ferramenta B2B, por exemplo, né? Você, fulano, Guilherme, da empresa X, olha, temos uma oferta especial para sua empresa.
Sim. Né? Ou no modo, para consumidor final, a gente sabe que, ainda mais quem usa Gmail, né? Que A aba agora, promoções, né? você tem uma aba promoções, que a gente sempre tem que entrar lá e ficar limpando, né? Tem Exatamente. muita coisa. É a aba da tranqueira, basicamente. É muito difícil chamar atenção, mas em meio a todos esses e-mails é como pensar na timeline, no Facebook, até no Twitter, ou no Google, né? Você vai ter que achar algum jeito de sobressair. É a disputa por espaço, basicamente, né? Então é que nem a gente tem lá, tá acabando o inventário de mídia do Facebook, ele vai abrindo novos canais. Então não é à toa que ele vai botar anúncio no Stories, que ele vai botar anúncio na interface de conversas, da tua listagem de conversas do Messenger, por exemplo. É a mesma lógica. A briga por, né, esse mídia real estate aí que a galera coloca, esse espaço de mídia, ele é caro, é uma briga de foice. E não é diferente pro e-mail, né? Então a questão é como você faz para se sobressair. E aí, de novo, a gente volta na questão da segmentação e tudo mais. Não é um canal que tá morto, é um canal que respira muito bem. Ele tem segmentos específicos, tanto que se você for ver voltando no inbound marketing, né? Legal que tá tudo costurado aqui, né? Olha aí. A gente foi listando meio que na loucura Esse aqui os temas. É incrível, né? É incrível, Olha nossa senhora, é uma costureira alucinada isso aqui. Mas o negócio é você ver que, poxa, tem segmentos que respeitam isso, que vão muito bem no e-mail, e a ideia é que a gente consiga levar essa relevância para as pessoas no canal em que elas estão melhor, vamos dizer assim, acostumadas. E aí a gente volta no ponto do inbound, né? Então, muitas empresas que estão fazendo inbound usam o e-mail como pilar ali da estratégia. Elas esquecem que dá para fazer inbound sem e-mail, necessariamente. Mas, como as próprias ferramentas HubSpot, RD e todas as outras botam o e-mail como pilar, acaba sendo o e-mail. E aí você vai me dizer que não vende o e-mail? É engraçado, porque se tiver um formulário lá de captação do contato do cliente, você pede o nome, o e-mail e o telefone, mas a pessoa não quer receber um telefonema, né? Ou hoje o pessoal adora o WhatsApp, ok, o WhatsApp funciona assim. Funciona, claro. Mas ainda tem uma abordagem, é um formato diferente, obviamente, do e-mail, né? Você recebe o e-mail, você pode ver depois, você responde depois. Tudo. O WhatsApp até chega uma coisa, voltando também na ideia da interrupção, né? É um meio tão pessoal que se você chega com uma mensagem comercial logo de cara, é uma butinada na cara do cliente. No e-mail, assim, ok, as pessoas estão acostumadas a spam, todas essas coisas. Tá lá, fora essa grande mudança aí do Google, já aconteceu alguns anos essa aba de promoções, até para tentar limpar um pouco essa bagunça. Você ainda tem um e-mail, né? O e-mail que, sem trocadilhos, que não é tão suscetível a mudanças de algoritmo, essas loucuras todas. Então, as pessoas que ainda usam e-mail são muitas. Se olhar lá a base de usuários de e-mail, claro que tem um monte de usuário que tem um e-mail, não usa tanto, mas ainda é uma forma, digamos, mais estável de comunicar seus produtos, seus serviços, né? Né, acho que é bem nessa linha. E, assim, pra gente fechar esse episódio, tem um último quadro, que é o quadro que o nome provisório dele é o quadro Dica Maravilhosa. Que beleza. Lindo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Todo episódio a gente vai dar alguma dica legal de coisas legais que a gente viu por aí. Pode ser um aplicativo, uma ferramenta, livro, outros podcasts, porque a gente é legal, ou artigos legais que a gente encontrou por aí. Eu já queria deixar a minha, né, botar meus 10 centavos aí, que é o Zest. O Zest, ele é um aplicativo e também ele tem uma extensão para o Google Chrome, que basicamente o que ele faz é uma curadoria de artigos e blogs e etc. da área de marketing digital para você ficar sempre atualizado. Então ele tem trilhas, se você vai usar o aplicativo, ele tem para iOS e Android. Dá para você dizer, eu me interesso por SEO, então faz aqui para mim uma trilha dos melhores conteúdos de SEO dessa semana. E ele vai te dar as notificações, vai peneirar isso para você e etc. O legal é que é uma curadoria de uma comunidade bem interessante ali. E são dados deles, né? Eles dizem que menos de 1% do conteúdo que é enviado para a base chega, né, pra galera, pra audiência. Então, vamos confiar neles, né? Enfim. E tem um detalhe importante que eu tava esquecendo. O Zest, boa parte do conteúdo dele tá em inglês. Então, se você não tá com o teu inglês em dia... dá uma olhada no Google Tradutor e se prepare para traduções bizarras. Bacana, eu confesso que eu não conhecia essa ferramenta, então estamos aqui para aprender mutuamente. Olha! Então, vou dar uma olhadinha na ferramenta Zest, que eu não conhecia. Zest. Claro que nós falamos, agora há pouco falamos de ferramentas milagrosas,
Mas a ideia justamente da dica do absurdo não é que as ferramentas são absurdas, assim, que as pessoas acham que só usar a ferramenta é a salvação. A salvação, né? Então é sempre bom conhecer ferramentinhas diferentes, até para não depender só de algumas mais famosas e Vai caras. ficar na mão dos tubarão. Exatamente. Mas acho que por enquanto, né, por hoje, acho que pros absurdos aí, nosso projeto piloto, vamos encerrando por aqui. Legal que já tivemos algumas perguntas, né? Deu pra esticar. Né? Esperamos que vocês tenham gostado, né? Sim, e se você de fato gostou desse podcast, a gente pede para que vocês aí assinem, né? Que a gente vai ter aí os nossos próximos episódios. Estamos definindo ainda a periodicidade, se semanal ou quinzenal. Vamos ver, vocês vão ficar sabendo em breve. Mas, enfim, assina, indica pros seus amigos, pros inimigos, pra quem você quiser indicar, a gente vai adorar. E onde que vocês podem nos achar, Luísa Bardins? Olha, Guilherme, você pode encontrar a gente nas redes sociais aí, nas melhores redes sociais perto de você, né? Eu tô no @Luiza com SBWK. E o meu é Conter, C-O-N de navio, T-E-R. E isso vale pra Instagram, vale pra Twitter. Encontra a gente lá, troca uma ideia. LinkedIn, tamo aí. Tamo lá. É isso, minha gente. Obrigada. Se você veio até essa fase do podcast, significa que você é gente finíssima e tem um péssimo gosto pra piada. Talvez não. De repente é um gosto refinado para piadas. Vamos é peculiar, descobrir. Você não entenderia. Não entenderia. Bom, pessoal, valeu, obrigado, né? E até a próxima, então. Até a próxima. Talvez daqui uma semana, talvez daqui 15 dias. Abraço. Valeu.